O meu convidado é empresário, economista, engenheiro, escritor, dramaturgo e ex-banqueiro de investimentos. É formado em engenharia de produção pela PUC-Rio e estudou economia na Universidade da Califórnia, em San Diego. Trabalhou no Banco Pactual até 2009, onde foi sócio responsável pela área de tesouraria para a América Latina. Boa noite, Eduardo Moreira. Como é que chama? De ministro, prefeito ou só Haddad? Pode ser? Ô, Haddad, prazer enorme aqui eu estar sou aqui perguntador para aprender coisas novas, para oferecer oportunidades para as pessoas conhecerem os meus convidados. Conta um pouco da tua experiência no mercado financeiro e quando é que as coisas mudam na tua vida? O que aconteceu para você dar essa guinada e resolver participar do debate político no Brasil? Eu entrei no mercado financeiro por um motivo muito simples, né? Na época que eu estava na faculdade, tinha um papo que era o seguinte: olha só, quem passa no Garantia, no Pactual, fica rico muito cedo. E eu ali, com 18, 19 anos, zona sul do Rio de Janeiro, aquela classe média que tem aquela história de, tipo assim, meu objetivo é ficar rico e ser o cara aqui da zona sul, né? Eu falei, pô, tem que tentar entrar num desses bancos aqui. Eu acabei fazendo engenharia, que era onde eles recrutavam a maior parte dos empregados. Os bancos de investimento sempre recrutaram muitos economistas. E no meio do curso de economia, de engenharia, fui estudar nos Estados Unidos, uma bolsa que eu ganhei, era para estudar engenharia. Acabou acontecendo uma confusão enorme com o material que eu precisava ter lá na Califórnia para poder estudar engenharia. E comecei a estudar economia. Me apaixonei por economia lá fora, tive um desempenho muito bom em economia lá fora, voltei para o Brasil e quando eu voltei mandei meu currículo para o Icatu, para o Pactual e para o Garantia. 2 dias depois de mandar o meu currículo com as cartas de recomendação que eu tinha tido dos professores lá dos Estados Unidos, eles me chamaram para uma entrevista, eu entrei no banco. E aí começou essa trajetória de... E você tinha que idade quando entrou? Eu tinha 20 anos. Começou com 20 anos no mercado 20 financeiro? anos. E ficou até os 40? E fiquei até os 40. E aí foi curioso, porque quando eu entrei, as coisas começaram a acontecer muito rápido para mim. Em 1 ano eu fui para a mesa de operações do banco, comecei a operar dívida externa brasileira, e aí mais 2 anos eu entrei na mesa de ações, aí estava operando commodities também. E aí tudo começou a acontecer de um jeito assim que eu nunca tinha imaginado. Fui para a tesouraria, aí depois virei sócio do banco. E aí tem uma coisa que é interessante, que é o seguinte: quando você está nessa luta insana por ganhar do cara que está do seu lado, por ser o primeiro colocado, por ficar rico o quanto antes, por querer ser o dono do troféu de que você é melhor do que os outros, você não para pensar o que você está fazendo, qual o seu papel dentro daquela máquina, que engrenagem você representa. E eu vejo hoje, Haddad, pessoas que têm 30, 40 anos de mercado financeiro e não conseguem entender o papel que elas cumprem, não só na sociedade, mas no sistema financeiro particularmente. E assim, é uma percepção muito rasa, muito superficial, e necessariamente superficial, porque você tem que fazer muito bem aquela sua tarefa de uma forma quase que automática para aquilo ser muito eficiente, lucrativo e as peças todas fazerem o banco ser muito lucrativo, né? Aí ali eu comecei a entender um pouco melhor o que era um banco, né? De onde vinha o dinheiro, para onde ia o dinheiro, de onde é que surgiu o lucro do banco. Parecem perguntas simples, mas não são simples e muita gente não sabe responder. E isso abriu um pouco a minha mente. E aí depois foram vários acontecimentos surgiram na minha vida. O primeiro deles, um tombo de um cavalo, né, que quase me tirou os movimentos do corpo, que me fizeram viajar para os Estados Unidos e aprender um método de doma de cavalos. E aí eu voltei para o Brasil e comecei a ensinar esse método sem violência de doma de cavalos. E aí o negócio começou a fazer muito sucesso e eu comecei a viajar ao Brasil para dar palestras sobre não violência. Aí comecei a conhecer o Brasil. Aí as palestras começaram a lotar. Aí os meus sócios do banco começaram a ficar incomodados. Pô, esse cara é sócio nosso, mete um cinto de fivela, um chapéu de cowboy, vai espantar clientes do banco. Aí eu falei, pô, como é que eu agrado um e o outro? Eu falei, já sei.
nessas palestras que eu falo sobre não violência, sei o quê, eu vou começar a falar de educação financeira, que aí traz cliente para o banco, eles ficam satisfeitos. E aí comecei a falar de educação financeira. E aí eu comecei a falar de educação financeira, comecei a ouvir a história das pessoas no Brasil inteiro que eles passavam em termos de desequilíbrios financeiros. E juntei isso com o que eu tinha visto no banco, dessas peças todas da engrenagem. Aí, num dado momento, a equação fechou. E eu vi, caramba, eu não sou o mocinho que eu sempre achei, eu sou o vilão. Eu faço parte da engrenagem, que é a principal engrenagem dessa máquina de desigualdade que existe no Brasil. Eu faço parte da engrenagem que concentra a maior parte de riqueza que a gente tem no país sem produzir riqueza nenhuma. As pessoas acham que isso é um exagero, mas o sistema financeiro no Brasil, isso não é uma característica do sistema financeiro, mas no Brasil particularmente, ele não só não produz riqueza nenhuma, como ele freia o crescimento incrivelmente por causa das características dele, e ele concentra toda a riqueza. Agora, veja que cruel isso, porque se quem sabe produzir a riqueza não fica com a riqueza, e uma condição que é sine qua non para você investir e produzir riqueza é você começar com alguma riqueza, que é o seu investimento, você faz com que aquele cara que precisa ter a riqueza inicial para investir nunca tenha riqueza, porque a riqueza para na mão do que não sabe investir e que não sabe produzir riqueza. Como é que um país desses vai atingir o seu potencial de geração de riqueza? E aí, quando eu percebi todo esse negócio, eu comecei a tentar mudar o sistema por dentro. Falei, vamos tentar dar educação financeira para os clientes, vamos tentar fazer um banco que cumpre o seu papel de levar o dinheiro das pessoas que têm excesso para aquelas que têm falta, em taxas que conseguem incentivar investimento, etc. Mas dentro do sistema foi absolutamente impossível. Comecei a sofrer um monte de represálias, comecei a ser criticado de todos os lados. Acabei saindo ou sendo saído, que foi uma coisa meio misturada. Você virou uma espécie de reformador do sistema, né? Um teórico da reforma, né? Um teórico da reforma. O Lutero. Agora, eu fui 2 anos no mercado financeiro. Que legal, eu não sabia. Eu fui analista de investimento. Que bacana, cara. E, bom, pra você ter uma ideia, eu pedi demissão para fazer doutorado em filosofia. Pra você ter uma ideia do... Meus parabéns. Mas só para explicar para quem está nos ouvindo, a teoria econômica é sempre bonitinha, né? As coisas funcionam e tal. Você tem gente que tem poupança, né? E que, por alguma razão, não quer investir essa poupança. Você tem gente que não tem poupança, mas tem uma boa ideia, quer abrir um negócio, quer empreender, quer pensar uma empresa nova. E você tem uma intermediação financeira, que é o cara que faz... Né? O banco aí é o quê? É um intermediário. Perfeito. Ele pega a poupança de quem tem e oferece crédito para quem não tem, e as coisas tendem a melhorar de eficiência. Em tese é isso. Né? Ou seja, o mercado financeiro é um mercado de intermediação que faz com que quem tem uma boa ideia e não tenha dinheiro tenha acesso a ela. Né? Então você deve ter estudado, como eu estudei, o Schumpeter, essa turma toda que explica como é que as coisas funcionam no capitalismo, né? Fazendo o crédito chegar na mão da pessoa que eventualmente seja um grande empreendedor. Isso é o mundo como ele é pintado nos livros textos, né? O que acontece no Brasil, rapaz? Por que Essa pergunta é maravilhosa. Aliás, eu começo já falando o seguinte sobre os modelos econômicos, né, que você falou. Tem uma frase que eu adoro, que é o seguinte: todos os modelos econômicos estão errados, mas alguns são úteis. Então essa frase é espetacular e baixa um pouco a bola dos economistas. E né? é bom que seja assim, né? Isso. Para aprender a raciocinar. Exatamente. Né? E para baixar a bola da turma, para a turma ficar um pouco mais humilde. Não, porque o meu modelo... Modelos são tentativas de explicar a realidade. Só que o que é soberano é a realidade, é o que é. O modelo é uma tentativa. E quando fica errado o suficiente, ele é transformado em outro modelo que tenta explicar a realidade, que sempre vai continuar sendo o que é soberano. O que acontece, que é muito importante as pessoas terem na cabeça? Por que a gente precisa crescer? Por que a gente precisa gerar riqueza? Por um único motivo, que para a gente viver, a gente consome riqueza. A gente está bebendo água aqui, tem luz que está iluminando esse lugar aqui, que vem de energia. E toda essa riqueza que a gente está consumindo, ela não tem mais.
E se a gente só consumir a riqueza que existe guardada em estoque e não gerar nova riqueza, a gente entra em colapso. É para isso que a gente tem que gerar nova riqueza. E como é que funciona o processo de gerar riqueza? Ele sempre começa com abrir mão de riqueza, com ficar mais pobre. Então, se eu quero plantar milho, por exemplo, o que eu faço? Eu pego umas sementes de milho, vou cavar um buraco, vou botar as sementes de milho, vou jogar um pouco de água e aí vou esperar. Eu não tenho mais as sementes de milho que eu tinha, eu não tenho mais a energia que eu tinha para cavar o buraco, eu não tenho mais a água que eu joguei ali. E pode dar errado, pode cair uma tempestade, pode cair uma chuva de granizo. Ou pode não chover. Isso, né? pode não chover. E aí eu perdi tudo aquilo, eu fiquei mais pobre. Se não dá errado, vai crescer uma espiga de milho que vai gerar uma riqueza maior do que a soma daquelas que eu abri mão. Esse é o resumo de todo o processo econômico: investimento, risco e retorno, sempre. Então, olha que interessante, para você gerar riqueza, inicialmente, você tem que ter riqueza. Então, o processo de investimento parte dessa condição de ter riqueza. Só que algumas pessoas não têm a riqueza inicial para começar o processo. Aí surgem os bancos, que falam o seguinte: vamos pegar das pessoas que têm excesso, ou seja, não conseguem aplicar toda essa riqueza para o investimento, e vamos dar para aquelas que têm falta e podem gerar. E essas pessoas que geram, esse excesso de riqueza que elas geram, tem que ser dividido entre três partes. Entre ela, que gerou a riqueza, entre o cara que trouxe a riqueza para ela, que é o intermediador, que é o banco, e entre o cara que é o dono desse excesso de riqueza, que é o investidor. Aí você já chega na primeira conclusão: se o que é gerado é um dado do problema, é fixo e tem que ser dividido entre esses três, só tem um jeito do banco ganhar mais dinheiro. Ele tem que tirar ou do cara que gerou riqueza ou do cara que investiu. Todo negócio que é bom para o banco é ruim para o cara que está investindo ou para o cara que gerou riqueza. Sempre. Então você já tem um conflito de interesse gigantesco, que para os bancos aumentarem a sua lucratividade, ele tem que fazer com que as pessoas tenham uma condição muito pior ou dos seus investimentos ou da sua condição de financiamento. Aí vem o segundo problema, que é o problema do Brasil especificamente. Veja que para essa equação fechar, esse cara que produz a riqueza, a taxa de retorno em relação ao excesso de riqueza que ele gera em relação àquilo que ele investiu, tem que ser maior do que o custo dessa riqueza que ele pegou emprestada do outro cara. Se não for, não fecha a conta. No Brasil, com a taxa de juros na ponta do cara que tem que pegar o dinheiro emprestado, que a gente sabe que não é os 5% da Selic, a gente sabe que é muito mais caro que isso, e quanto mais pobre você é, mais caro é essa taxa de retorno. Você nunca consegue fazer com que a pessoa que não tem o capital, seja o capital fundiário das terras, seja o capital tecnológico das máquinas, ou seja, o trabalhador, que ele tenha acesso ao capital, comprando esse capital e pagando esse capital com o retorno de riqueza que ele pode gerar. Então, no Brasil, o sistema financeiro ele funciona como um fosso para manter a relação de dependência dos empregados, dos trabalhadores, para os donos de capital, que cada vez mais se afastam do processo produtivo, porque sabem que existe uma dependência muito grande dos trabalhadores para eles, e como se afastam cada vez mais do processo produtivo, os donos, hoje em dia, das grandes riquezas do Brasil, eles não entendem nada do que é feito para gerar essa riqueza deles. Isso bota eles numa posição de muita força por causa de poder, mas de muita fragilidade, que eles dependem totalmente desses que sabem produzir a riqueza no Brasil. E se esses que sabem produzir a riqueza no Brasil cruzarem o fosso e ficarem também como donos do capital, esses caras sobram com nada. Então a vida deles passa a ser aumentar cada vez mais esse fosso. E como é que se aumenta esse fosso? Diminuindo a capacidade dos empregados do Brasil de poder negociar seus salários e suas condições, minando os sindicatos e as associações, não permitindo que a taxa de financiamento que eles tenham seja abaixo da capacidade de geração de riqueza, fazendo com que a taxa na ponta dos bancos seja sempre muito alta, e todos esses outros métodos que a gente faz, fazendo com que cada vez mais o trabalhador seja dependente de trabalhar. Reforma da Previdência. Qual que é a função da reforma da Previdência? Fazer com que o sujeito tenha que trabalhar até o final da vida. É o fosso que você está colocando, para ele nunca poder ser dono do capital. O que é a reforma trabalhista que a gente fez? Pedindo que o cara negocie. Você começa a ver a economia como uma luta para que esse fosso nunca seja passado, porque essa fragilidade cada vez aumenta. Por que o spread no Brasil, na tua opinião, você que veio do mercado financeiro, que saiu de dentro da coisa, o que acontece com o sistema financeiro no Brasil? Por que o juro não chega a preços, o crédito não chega a preços
competitivos para o tomador? São alguns fatores. A questão da concorrência, ela faz preço sim, mas eu discordo um pouco da maioria dos economistas, eu não acho que faz tanto preço. Por quê? Você já teve, por exemplo, no Brasil, alguns outros bancos estrangeiros que tiveram aqui no Brasil, e era a mesma coisa, a gente teve o dobro de bancos, você tinha o HSBC, você tinha o Citibank, você teve vários bancos que vieram, depois saíram do Brasil, e não mudou muito essa história, né? No Brasil, as pessoas têm que entender o seguinte, o brasileiro, ele é um dos povos menos endividados do mundo em relação à renda das famílias. Quando você pega a alavancagem, ou seja, o quanto que a família deve em relação à renda dela, o principal que ela deve, é muito pequeno, é um dos menores do mundo. Agora, quando você vai ver a conta do quanto que é o custo dos juros em relação à renda da família, a gente é disparado o mais alto do mundo. Então, essa diferença mostra o seguinte, é o lucro dos bancos. Ponto. Aí você vai ver a rentabilidade dos bancos, é a maior rentabilidade dos bancos do mundo. Então, toda essa historinha dos bancos, porque não, é a burocracia, é isso, é o risco, é balela, é lucro e ponto desse negócio. Aí eles falam, a culpa é do Estado. Eu falo, sim, a culpa é do Estado. A culpa do Estado é que não atua como deveria atuar o Estado, combatendo esse oligopólio, esse cartel dos bancos. Porque quando você tem o banco público, qual a função de uma estatal? A função de uma estatal ela é estratégica e fazer com que assimetrias numa sociedade que deve ser justa e dar oportunidades para todos sejam corrigidas por aquele que representa todos, que é o Estado. Então você tem bancos no Brasil, como o Banco do Brasil e a Caixa, estão em todos os municípios do Brasil. Você deveria usar esses bancos para enfrentar o sistema financeiro. Mas a gente sabe como é difícil. Quando a Dilma tentou fazer isso, a gente lembra da resistência que a Dilma sofreu. Muitas pessoas até acreditam parte desse movimento de impeachment a esse enfrentamento que a Dilma teve ao setor financeiro. Mas a verdade é a seguinte, você tem que ter controles nesse sistema financeiro. Por exemplo, o Brasil tinha que ter um limite de uma taxa máxima que os bancos poderiam cobrar no empréstimo. Quanto que é? 5 vezes a Selic, por exemplo. 5 vezes a Selic? Tá doido, o cara vai emprestar por 5 vezes? Haddad hoje empresta 60. O cara pega dinheiro a 5 e empresta 300. É 60 vezes. Então, 5. Aí o cara fala assim, mas aí você vai impedir o livre mercado. Primeiro que livre mercado não existe em lugar nenhum do mundo. Você me mostra um lugar onde tem livre mercado que eu vou falar, poxa, que bacana, conheci. Eu nunca li, nem nunca vi em lugar nenhum esse tal livre mercado, que é livre, que todo mundo pode fazer o que quiser. E segundo o seguinte, no sistema financeiro, quando você não cria esses controles, você cria situações como esse endividamento do Brasil, que são dívidas impagáveis. O cara vai falar, mas e esse cara aqui, onde é que ele vai tomar dívida? Aí eu vou falar o seguinte, olha, a 300%, faz o seguinte, ele não pode tomar dívida, porque isso é uma dívida impagável. Você vai criar um escravo financeiro. Eu comecei a estudar essas pessoas, comecei a viver a vida delas, comecei a negociar para elas as dívidas delas. E eu vi pessoas, Haddad, que estavam assim há 5 anos, devendo assim 40 mil reais de uma televisão, um sofá que compraram, que custou R$1.000. Aí ele pagou 5 e devia 40. E aí o que acontece? O cara trabalha, sai de casa 4 horas da manhã, volta para casa 11 horas da noite, tudo que ele trabalha, tudo que ele gera de riqueza, vai parar na mão do banco, que não gerou nada. Qual a diferença disso para a escravidão? 41, é isso. E qual a diferença disso para a escravidão? Aí sabe o que acontecia? Eu ligava para o banco e falava o seguinte, olha só, negócio assim, já paguei 10 vezes minha dívida. Você viveu essa experiência? Eu vivi essa experiência. Eu já paguei 10 vezes essa dívida, então você está falando que eu devo 40 mil reais aqui, e aí o banco começa a te ameaçar, você não tem ideia do que é. O negócio é uma tortura. Olha só, e fala grosso. E coitado, uma pessoa que está ali do lado do telemarketing, que foi instruída para isso, que na verdade deveria ser um irmão ou uma irmã daquele, que é um cara que vive provavelmente na mesma comunidade, vive do lado. Se ganhar esse cara de telemarketing, e aí toca esse terror, eu falei, então beleza, só vou te avisar o seguinte, olha, eu estou voltando para minha cidade, que é lá no interior do Nordeste, você não vai nunca mais me achar, e eu já estou com o nome sujo mesmo, então eu nunca mais vou pagar esse negócio. Eu tenho uma oferta para te fazer, eu devo 40 mil, eu posso te pagar 1.500. Você tá maluco, não sei o quê, etc. E pá, desligava. Ligava daqui a 10 minutos e falava assim, por 2.000 eu acerto. Eu pagava 2.000 para a pessoa e renegociava a dívida dele. Sabe o que acontecia nos meses seguintes?
o cara construía o cômodo que ele estava querendo construir, ele pagava para o filho dele pôr uma mochila nova do colégio. Havia todo o dinheiro que ia parar na mão. Saiu o lucro agora dos 5 mais 20 bilhões de reais. O novo lucro recorde, né? As pessoas dizem que o governo Bolsonaro não teve tempo ainda de mostrar serviço. Já teve, aqui não teve tempo para você. Para quem é mais rico já teve um monte de tempo. Mas eu digo o seguinte, esse cara saiu de uma escravidão financeira e começou a ficar com um pedaço da riqueza dele. Dívida de 94 mil reais, eu tenho áudio do cara me mandando, renegociou por 6 e parcelou. É isso mesmo, de 94 por 6. Então é o seguinte, cara, não pode, tem que botar um controle e falar o seguinte, é proibido. Ah, mas aí o Estado está interferindo. Eu falei, tá bom, você quer falar isso para ter o seu discursinho de liberdades, etc., que é outra balela esse discursinho de liberdade, porque dizer que um governo desse está defendendo liberdade, o cara que mora na comunidade carente, o cara que mora na favela, que liberdade que esse cara tem? Ele escolhe de quem que ele vai comprar gás? Ele escolhe de quem que vai dar o serviço de net? Agora, Eduardo, ele escolhe o emprego? Se o cara, você falou que o cara, no Brasil, o cidadão é quase um escravo financeiro. Eu falei até que é um escravo financeiro. É um escravo financeiro. E se o cidadão vai mal, o cidadão que deve, o trabalhador não vai melhor, né? Você estava falando aí, por isso que eu falei, vamos separar o cidadão devedor do banco do trabalhador que está tentando vender a sua força de trabalho por um salário digno e não está conseguindo e talvez piore essa situação em função dessas reformas todas. Como é que você vê o banco não está... Quer dizer, tem conglomerados financeiros que atuam na economia real. Isso acontece. Mas o banco... Em tese, ele está descolado da economia real, ele está especulando, ele está... Né? Então tem uma dimensão do sistema financeiro que é puramente especulativa, que eu vou te perguntar a seguir, mas eu queria falar dessa questão do mundo do trabalho. Como é que você está vendo essa questão do mundo do trabalho que você começou a explorar na resposta anterior? Você tem um problema muito sério no mundo do trabalho hoje, Haddad, e eu me envolvi muito por causa dessa discussão da reforma da Previdência com esse mundo do trabalho, que é o seguinte, a gente está passando para um mundo que vai ser um mundo just in time. O que é o mundo just in time? Vamos supor que cai esse copo aqui e quebra. O pessoal da produção aqui vai ligar para a empresa que produz copo, vai falar assim, quebrou um copo, eu quero comprar um copo. A empresa não vai ter estoque, a empresa vai ligar para a fábrica de vidro e vai pegar o cara que produz vidro, que vai ser um cara terceirizado, e vai falar o seguinte, olha, faça um copo de vidro. E aí, quando ele começar a fazer o copo de vidro, ele vai ser remunerado só durante o tempo que ele está fazendo esse copo de vidro. A gente já vê isso hoje em dia quando você pede uma comida no aplicativo. Porque olha que loucura, o cara recebe o dinheiro quando ele te traz o aplicativo. E ele não recebe dinheiro enquanto ele está esperando um pedido, que ele está trabalhando, ele está fazendo só aquilo, ele não está podendo fazer mais nada. Ele não recebe dinheiro enquanto ele se desloca para o restaurante para pegar o aplicativo. E ele não recebe dinheiro quando ele volta para o restaurante. Então as pessoas estão começando a ser remuneradas, e esse é o novo mundo que a gente vai ter de serviço, só pelo momento de pico de trabalho, ou seja, no momento onde a transformação, todo trabalho é uma transformação, está acontecendo. O que isso quer dizer? Imagina que você tem um radinho a pilha. O conceito de jornada de trabalho... Isso, não. E agora vamos dar um exemplo para as pessoas mais da nossa idade vão entender. As mais novas talvez não tenham pego isso. Um radinho a pilha, né? Quando você tinha um radinho a pilha durava 3 meses no radinho. Porque você ligava o radinho, desligava o radinho, daqui a pouco ligava, desligava. O que você está fazendo hoje em dia é o seguinte, você liga o rádio. Na hora que você desligar, você vai tirar a pilha dele e vai colocar em outro rádio que acabou de ficar ligado. Então a pilha vai o tempo inteiro ficando ligada. Essa pilha que durava 3 meses, ela vai passar a durar o quê? Vai passar a durar 10 dias. Então a vida útil dos trabalhadores vai passar a ser muito menor. Ele vai gastar muito antes. Se consumir, né? E a data de validade dele passa a ser muito antes, porque ele tem um esforço muito maior, tem um desgaste muito maior. E aí, nesse mundo, onde as pessoas vão ter um desgaste muito maior e vão durar muito menos, porque vão ser pagos só pelo momento de trabalho, a gente fala o seguinte, olha só que a sua proteção social, a sua garantia de ter algum tipo de ajuda, de conforto do nosso grupo, que é o Estado, a gente vai prolongar lá para frente. Então a gente está fazendo um mundo onde as pessoas vão vencer antes em termos de data de validade e vão ter que receber a proteção lá no final. Isso é caótico. Qual é a percepção de um cara que sai do mercado financeiro e só porque resolve discutir o país,
começa a ser agredido por gente da tua classe social. O começo foi muito difícil, Haddad, porque eu Deve falo ter assim, perdido amigo, parente. eu perdi todos os amigos, a maioria dos meus parentes parou de falar comigo, e foi muito difícil porque eu perdi os amigos antigos e não tinha dado tempo de fazer os novos. Então eu estava sozinho e assim, e as agressões foram muito, muito fortes. Eu sempre repito esse negócio. Teve um dia que eu sofri 1.500 agressões e ameaças. 1.500 em um dia. Porque eles devem de alguma forma se organizar em grupos de WhatsApp, entra no seu Twitter, no seu YouTube e tal. E e agressões do tipo, pô, esse cara vai a pé pro trabalho todo dia, cuidado que a gente vai, te espancar na rua, cuidado se eles sumirem de um dia pro outro, ninguém se assuste, não sei o quê, desse nível. E o que machuca tanto essas pessoas? O que você está dizendo aqui que eu vou te falar ofendeu tanto? Eu vou te falar o que machuca essas pessoas. Tem um amigo meu que é um super empresário e é um cara que pensa com a cabeça super aberta, é um cara do mercado financeiro, primeira empresa a contratar transexuais na sua empresa, ter programa para contratar pessoas com mais de 50 anos, você vai lá ter uma diversidade maravilhosa, as pessoas têm voz na empresa, etc. Sempre foi elogiado, colunista, tem programa de rádio, etc e tal, não sei o quê. Há umas semanas atrás ele resolveu colocar a seguinte frase na rede social dele: não deveriam existir bilionários do mundo. Bernie Sanders. Haddad foi massacrado. Aí eu liguei para ele e falei assim, deixa eu te dar um pouco de ombro nesse momento, porque eu passei por isso que você está passando. No começo, massacre. Esse cara é um estúpido, é um pseudo-empresário. Esse cara, ele não sabe o que ele fala, é um imbecil. Aí eu falei assim, deixa eu te explicar o que aconteceu, porque isso aconteceu comigo. As pessoas começaram a falar... Está falando de bilionários. A gente está falando de bilionários. Não deveria existir bilionários. Então, bilionários deve ter o quê? 1.500 no mundo, 2.000 no mundo? São falando disso. Pouco mais de 2.000 no mundo. É exatamente isso. Então é isso. 2.000 no mundo. Aliás, só um dado, tá? O que os bilionários ganharam no ano passado a mais de dinheiro seria capaz para acabar com a fome extrema, com a fome do mundo 7 vezes. Que eles ganharam no ano passado de dinheiro, tá? Só para as pessoas terem uma dimensão. 2.000 pessoas contra 8 bilhões de pessoas quase. Aí esse cara reproduziu uma frase do Bernie Sanders. Aí esse cara reproduziu uma frase, aí foi massacrado. Aí eu cheguei para ele e falei assim, deixa eu te contar uma coisa. Se você vai numa comunidade carente e você participa de um mutirão para reformar uma casa, você vai sair no Jornal Nacional, mostrando que você é um cara, um exemplo a ser seguido, vai aparecer nesses programas, gente chorando, etc. O dia que você aparecer falando que aquele cara não deveria morar no barraco e que as coisas que ele constrói, se ele é um servente de pedreiro, por exemplo, ele deveria ficar com um pedaço da riqueza maior de toda a riqueza que ele gera para não morar naquele barraco, você cruzou a linha. Você não pode falar mal do sistema, porque florear o sistema sem querer desmerecer todas essas coisas que são importantíssimas de dar espaço para as minorias, de defender as vozes que não têm voz, etc. Mas essas coisas colorem o sistema atual e escondem as mazelas do sistema. Quando você cruza essa linha e enfrenta o sistema, enfrenta o motivo pelo qual os trans são tão discriminados, enfrenta o sistema que tem um racismo estrutural absurdo, enfrenta o modelo de concentração de renda e aponta o dedo, nesse momento você se torna um pária. Nesse momento você se torna um cara execrável. Nesse momento você tem que ser atacado. E existe uma linha muito, muito, muito bem definida. É essa linha que você não pode cruzar. Como é que um governo que é tão sistema aparece aos olhos de uma parte da opinião pública como antissistema? Qual foi o milagre que a política operou? Eu acho que é o seguinte, a máquina brasileira, o Estado que é esse que nos une, é uma máquina que hoje é a grande corrupção do país. A máquina é corrupta, no seguinte sentido. O Estado ele é só um redistribuidor de riqueza. Além de, obviamente, ditar as nossas normas através do legislativo, que a gente tem que conviver e etc., ele só redistribui riqueza. Ele escolhe de quem ele tira e quanto ele tira, e para quem ele dá e quanto ele dá. E nesse caminho de dar, ele deixa um legado. Então, por exemplo, quando você gasta, que não existe gasto, o governo não gasta dinheiro com educação, estou falando isso com o ministro da Educação, 110 bilhões de reais, não existe um ser chamado educação que ganhou 110 bilhões de reais. Não existe um pátio de colégio que você enterrou 110 bilhões de reais. São 110 bilhões de reais que foram parar todos os centavos na mão de pessoas.
Pessoas, professores, serventes, monitores, donos de imóveis, isso, exatamente. Por aí vai. E então é o seguinte, o dinheiro parou na mão dessas pessoas e deixou um legado, que foi conhecimento, que foi construção, que foi coisas assim. O que acontece? Essa máquina do Brasil tem um pedacinho que faz bem essa redistribuição, que é o pedaço que investe na Seguridade Social, na educação, na saúde, mas a maior parte dessa nossa máquina do Estado tira dos mais pobres através de impostos, que são na maioria sobre consumo no Brasil, 50% da nossa carga tributária é sobre consumo, o consumo proporcionalmente pega muito mais os pobres, que tudo que o pobre ganha ele consome, e na hora de entrega a maior parte desse dinheiro para os ricos, que é o seguinte, é um dinheiro que vai através dos juros da amortização da dívida, 1 trilhão por ano mais ou menos, sem deixar legado nenhum, e que não volta para o sistema como consumo e reativação econômica, porque ele poupa de volta nessa dívida. Então a máquina... Fica empossado na mão dele ali, rendendo... Exatamente. Então a máquina tira dos pobres e dá para os ricos, um Robin Hood às avessas. O que são os políticos? Os políticos são os caras que ficam apertando os botões da máquina, operando essa máquina. Então, não adianta você trocar todos os políticos do Brasil com os mesmos botões, se você continuar a ter a mesma máquina, os mesmos botões. Perfeito, é exatamente isso. E aí o que esse governo mostrou? Falou assim, ó, os operadores da máquina que estão fazendo essa desigualdade. Os operadores da máquina que são os corruptos. E esconderam a máquina. Porque é muito importante para eles esconder a máquina. Porque se mudar a máquina, o mundo dos amigos desses que estão no poder, ele vai à ruína. E aí o que a população acreditou? Houve uma confusão entre antipolítica e antissistema. Perfeito. Né? A culpa, o antipolítica, operadores da máquina, antissistema, a máquina. E aí o que elas falaram? Putz, esses operadores da máquina estão ferrando a nossa vida. Vamos trocar os operadores da máquina. Aí botaram os caras que falaram o seguinte, sorte que chamaram a gente, agora vamos apertar os parafusos da máquina, vamos botar óleo na máquina para ela funcionar melhor ainda fazendo essa desigualdade. E é o que a gente está vivendo no país. Entendeu? A gente vai viver um período agora onde as pessoas vão ter uma falsa impressão, eu falei isso, apesar de todo mundo achar o contrário, a popularidade desse governo vai aumentar agora no curto prazo. Por que vai aumentar? O que esse governo fez? Ele fez a vida do cara que vive de renda e de explorar o trabalho de quem produz riqueza no Brasil, assim, fácil como nunca teve no Brasil antes, botou mão de obra de graça, acabou com os direitos das pessoas negociarem seus salários, diminuiu os juros para o cara rico, que é só esse cara que tem acesso a esses juros mais baixos, e falou o seguinte, eu estou no poder, qualquer problema que tiver, pode deixar que eu garanto aqui. O que o cara mais rico vai fazer agora? Ele vai investir. Ele vai investir, mas vai investir nessas condições que são quase de escravidão. Aí as pessoas falam, mas pelo menos vai ter trabalho. Eu falo, meu amigo, na escravidão não tinha desemprego. Se for nesse ritmo, a gente volta para a escravidão. E eu entendo o cara pobre que fala o seguinte, mas Eduardo, eu não tinha emprego nenhum, pelo menos agora eu posso andar de bicicleta. E eu tenho que ser empático, eu tenho que ouvi-lo, eu tenho que compreender que ele está achando melhor e eu não posso culpá-lo. Mas eu tenho que mostrar para ele também o seguinte, eu falo, mas você é muito mais do que você acha que é. Você é muito mais do que merecer uma bicicleta para poder entregar e viver desse salário. Então é o seguinte, fique feliz e eu te compreendo por poder ter pelo menos um leite para dar para o teu filho pequeno, mas eu não vou deixar de lutar para fazer com que você seja absolutamente igual a esse cara que está acabando com a tua vida, porque você é igual a ele. Você não tem nenhuma diferença. Você não merece ter nada a menos do que ele em termos de oportunidade, de chance e de dignidade da tua vida. Eduardo, bom te ver, bom conversar com você. Valeu, meu irmão. Sorte na tua trajetória. Obrigado e muito sucesso aí para você e parabéns pela caminhada que você tem feito.